Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidada a Adriana Yamada, que é uma terapeuta holística fantástica e com a sua especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Olá, Adriana, bom dia. Olá, Patrícia! Bom dia! Agradeço-te imenso teres aceito este meu convite para falarmos um bocadinho não só sobre a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, mas também sobre a osteopatia, que é um tema que nos toca às duas, não é? Enquanto terapeutas. É verdade, é muito verdade mesmo. E para mim é um complemento, né? Na verdade, eu comecei a estudar, não tenho tanta experiência como tu na osteopatia, mas para mim foi um complemento, porque eu quis ali me especializar também na osteopatia visceral, como tu sabes, né? Que faz muito mais sentido eu complementar com a acupuntura que tenho, né? E tenho tido assim resultados assim fantásticos. Boa, 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 Uhum. boa. Tu sabes que eu costumo sempre dizer que a terapia visceral e neural, quando bem aplicadas e bem feitas, Aham. resolvem cerca de 90% dos problemas estruturais. Mas pronto, olha, já lá vamos. Adriana, queria-te fazer uma pergunta. Como é que te surge? Tu és brasileira, já estás há alguns anos em Portugal, mas tu começaste todo este teu caminho na medicina tradicional chinesa e na acupuntura no Brasil. Como é que isso Aham. surge na tua vida? Então, a acupuntura, a medicina surgiu, na verdade, que eu fui uma criança muito problemática em termos de saúde, né? Então, eu sempre tive bronquite, sinusite, tudo quanto era tipo de problemas respiratórios e alérgicos, pele. E eu tinha isso quando era, desde pequena até os meus 20 e poucos anos, eu sempre tive essas questões muito fortes, respiratórias e pele. Então, meus pais sempre fizeram comigo, né, tratamentos mais alternativos, né, holísticos, né, como acupuntura, por exemplo, né, e levar ao mar, porque o mar também é um grande curador para mim, a natureza é muito curadora. Então, é um conjunto de coisas, né? Meus bisavós trabalhavam muito com essa coisa, com essa medicina mais natural, né? Então, eles usavam a acupuntura de uma forma diferente, que era, eles cortavam, né, alho em fatiazinhas, depois tinha um incenso japonês, que é um verdinho, que eles trituravam, né, colocavam no carvão, aquecia aquele incenso, acendia, e colocava o alhozinho, né, em cima dos pontos de acupuntura. Colocava o alho, depois que pegava com uma pinça o incenso e botava em cima do ponto, em cima do alhozinho. E aquele calor penetrava no ponto. Então era tratada muito assim, né? E depois, claro, eles faleceram, e etc. E comecei a receber muitas agulhas no meu corpo, né? Eu falei, uau, vou ter que estudar isso porque isso é fantástico e isso resulta imenso, né? E comecei a estudar a partir daí. Praticamente eu resgatei, né, da família essa parte mais do tratamento com acupuntura, né, com moxa, que está tudo dentro dessa medicina tradicional, né, oriental chinesa. Então, adoro. Foi a partir daí que eu comecei a estudar, né? E tem outras formações, mas também não me interessa nada, porque eu gosto muito do que eu faço nessa forma de cuidar das pessoas, né? Então, já tenho para aí 20 e tantos anos de experiência na acupuntura, né? E gosto muito de usar isso para ajudar as pessoas, né? Olha, e agora tenho aqui o meu gato curador que nos vai fazer companhia nesta entrevista, está tudo certo. Adriana, a medicina, a acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa, certo? É uma É ferramenta. uma parte, exatamente. Porque a medicina tradicional chinesa, ela depois vai acrescentando muitas outras ferramentas, né, para trabalho.
Então, depois aí tem a auriculoterapia, moxa, tem o trabalho com as ervas, né? Tem a meditação, tem o shiatsu, vai entrando vários componentes para ajudar, né? Porque, na verdade, para mim, eu particularmente, não que só as agulhinhas não funcionam, funcionam lindamente, só que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas como um todo, porque às vezes ela não só precisa aquela espetadinha, ela precisa daquela espetadinha, né, para equilibrar o que ela está precisando, mas também precisa do toque, do toque das mãos para ajudar a desobstruir, digamos assim, ou equilibrar também aquela parte do corpo, né? É aí que entra, que eu acho que é fundamental neste momento da minha vida, que está fazendo todo sentido, que é a osteopatia visceral, por exemplo, como tu é especialista nisso, tu pode dizer muito melhor sobre isso, né? Não, sem dúvida. Olha, uma coisa que eu me lembro de uma vez que eu estava a ser tratada por ti, sim, porque eu também sou tua paciente, foi que tu disseste que os grandes mestres de acupuntura dizem que basta uma agulha colocada no sítio certo que desbloqueia o corpo inteiro. Isso é mesmo Exato. assim? É mesmo assim. Na minha opinião, quanto menos agulhas tu colocares e saber mesmo aonde coloca a agulha para aquele problema da pessoa, é um resultado brutal do que ficar jogando, vou botar aqui também, ali. Não, tu tem que ouvir o paciente, sentir o paciente, né? Ver o que ele está passando, o corpo dele, né? Não só as palavras, porque às vezes o paciente vem aqui e esquece de falar alguma coisa e etc. Mas tu tem que ouvir o paciente, sentir o paciente e criar um caminho de tratamento para ele, né? Agora, se tu não está presente e não está ouvindo o que ele está te passando, as queixas, e também não está observando a forma, o tom das palavras, a tonalidade da voz, o movimento do corpo, e também não tem essa leitura corporal, na minha opinião, isso ajuda muito se você estiver presente e observando isso, né? Que daí tu consegue criar um caminho mais assertivo. E se tu não está presente nisso, tu vai falar assim, então, se a pessoa está com dor de estômago, vou colocar aqui nesse ponto do estômago, e etc, etc. Mas às vezes, esse ponto do estômago pode demorar mais, para ser mais assertivo, de repente pode ser um outro ponto, exatamente por observar, né, de como que ele está falando, de como que ele está agindo, o que ele está sentindo, a forma, às vezes ele está triste, às vezes está mais agitado, então isso tudo é importante num diagnóstico, na minha opinião, né? Claro. O teu diagnóstico, uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu já recebo acupuntura já há muitos anos, tem a ver com a língua, por exemplo, com a pulsação. Eu acho Exatamente. isto, já não me lembro se há mais alguma coisa ou não inicialmente que se faz, mas isto é muito interessante. O que é que informações é que a língua dá e que informações é que a pulsação te dá para perceberes onde é que a pessoa está em carência ou até em hiperatividade, em termos de... A acupuntura é fantástica nesse sentido porque, assim, realmente através da língua, né, que são marcas que ficam na língua, ou se ela está inchada, ou se ela tem alguns desenhos ou alguma... Então, a gente tem sinais na língua, né, que indica ou então conclui, né, um diagnóstico que a gente está chegando ali no finalmente. Então, a língua, ela confirma muito, ou então se você começa pela língua, depois vai ver o pulso é a mesma coisa, porque tem técnicas para escutar e para sentir um pulso, né? Se ele está mais forte ou mais fraco, ou mais deslizante, enfim, são
formas de sentir o pulso para ver se aquele órgão está com energia, sem energia, se está precisando de energia ou está precisando abaixar um pouquinho a energia. Então, é muito rico, né? E através do pulso, conforme a minha experiência, eu comecei a sentir, não sei te explicar como, né? Mas eu comecei a sentir assim, epa, tu tá comendo muito queijo, e tu tá comendo muito doce, né? Se calhar tu teve um problema ali respiratório na infância ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não sei te explicar como, talvez seja a experiência, porque a leitura através do pulso é muito para ver como é que está a tua energia, como é que estão os órgãos, né? A energia dos órgãos. Pronto. Não dá para saber se a pessoa tem uma doença, né, ali, claro que não. Isso é só o médico, dá para saber o que pode estar acontecendo ali, né? Pronto. Mas por um acaso eu conseguia até saber o que a pessoa ali fazia na vida dela. Não sei te dizer como isso, mas talvez seja prática e vou juntando como a pessoa chega, como é que ela se expressa e a cor da pele também dá para saber, não é? Então, isso tudo juntando a tonalidade da pele, né, a expressão da pessoa, o tom de voz, como ela se posiciona, e depois já vou criando, a pessoa entra na porta, eu já vou criando ali o diagnóstico, e eu vou só confirmando depois com a língua, com o pulso e etc. Né? Sabes que isso é muito interessante o que estás a dizer, mas eu acho que te esqueceste de pôr aí um ponto, que é a intuição. Porque a intuição do terapeuta, que vem também da experiência, não é? Pois é. Que faz com que, eu pelo menos falo também por mim, que nós consigamos observar as pessoas e olhar para a pessoa com um olhar diferente. E às vezes é muito curioso, eu não sei se a ti te acontece, mas a pessoa vai aqui dizer, e tal, dói muito o pé, dói muito o joelho, dói muito não sei o quê, e nós quase que ignoramos isso e conseguimos perceber que o problema está noutro sítio qualquer no corpo e que realmente é a origem daquela dor ou daquela disfunção. Exatamente. Adriana, ia-te fazer uma pergunta. Tu há bocadinho falaste no colocar o alho ou aquele preparado e depois as agulhas nos pontos. Certo. Explica-me lá um bocadinho o que é que são esses pontos. Tem a ver com os meridianos da acupuntura, certo? Certo, tem muito a ver com os meridianos da acupuntura. E o que são meridianos, né? Depois eu vou dar um exemplo aqui com um bonequinho. Mas só para explicar, os meridianos, imagina assim um rio, né? Imagina um rio fluindo, né? Então, esse rio é o meridiano. E vamos supor que esse rio tem um bloqueio. Imaginar uma grande pedra ali, ali naquele, impedindo que o rio flua, né? Com as tuas águas, normalmente. E o que a agulha faz, né? E se tem algum obstáculo nesse rio, nesse caminho, a agulha é colocada naquele obstáculo e ela ajuda a desfazer aquele obstáculo, né? Para o rio continuar a fluir no teu percurso. Estás a ver? Então, isso é o meridiano. Então, nosso corpo, como tem aqui, né? O nosso corpo ele tem vários meridianos e vários pontos, né? Então aqui esses traços que vocês veem aqui são o tal rios meridianos que vai, né? Desde a ponta da cabeça, né? Passa pelo corpo todo e até os pezinhos. Então é mesmo assim um rio que tem que fluir lindamente no nosso corpo. E se tem algum obstáculo em algum determinado ponto do nosso corpo, se tem uma pedrinha aqui nesse rio, a agulha ela vai ali nesse sítio e é capaz de tirar aquela estagnação.
o equilíbrio, etc. E não só isso, né? Estou falando de uma forma bem simples, né? Porque um ponto, ele coloca energia, tira energia, ele ajuda a equilibrar um órgão e assim por assim vai, né? Então, de uma forma mais fácil de explicar o que seria um meridiano, né, de uma linguagem mais assim popular, seria isso. Eu poderia aqui estar falando nomes em chineses, como eles fazem, etc., mas as pessoas não entendem. Então, eu gosto muito de falar a linguagem que elas entendem, né? Que possam entender. Então, para mim, é mais fácil explicar assim: o meridiano são rios, e nesses rios vai acumulando as, as sujeirinhas e uma pedrinha, etc. E a agulha é colocada ali para desfazer aquele bloqueio, Sabes entende? que é muito interessante, tu deste a explicação mais fantástica que eu alguma vez ouvi sobre meridianos. Já ouvi muita explicação sobre meridianos e eu sei o que é que são meridianos, mas se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir não sabem. Uhum. E realmente foi a explicação mais simples e mais fantástica que eu alguma vez ouvi. E realmente estás no mote para este ano, não é? Que mais simples é mais, não é? Pois Simplificar é, as coisas. Oh, Adriana, diz-me só uma coisa: cada meridiano tem vários pontos. tem Pronto. vários pontos. Digamos que é, no fundo, o rio desde a nascente até à foz. Qual, Pronto. pronto, continuando a usar a tua linguagem. Uhum. É diferente um ponto daquele rio estar bloqueado perto da nascente ou estar bloqueado perto da foz? É diferente em termos de impacto no corpo ou é tudo a mesma coisa? Não é diferente, porque são apenas lugares diferentes, né? Se o rio, vamos supor que o rio tenha, sei lá, 1 quilômetro, um exemplo. Né? Ele vai ficar ali. Se o bloqueio acontecer mais próximo ao meu pezinho, ou mais próximo à minha cabeça, ou metade do corpo, é indiferente porque tem todo um histórico, né, que tu tem que ouvir primeiro. Por isso que eu vou escolher, na verdade, eu não sei exatamente naquele momento onde é que está ali as sujeirinhas ou o desequilíbrio, digamos assim, né, do rio. Mas eu vou saber depois que eu ouvir a pessoa, depois que eu senti a pessoa, a tal intuição também. Não é só intuição, porque a intuição é muito boa para a gente ter, mas também é fundamental você ouvir mesmo a pessoa e olhar as outras ferramentas que eu tenho, que seria a cor da pele, né, o cabelo, como é que está o cabelo, ver as unhas, a língua, o pulso, é todo um conjunto de coisas, né? Como é que ela dorme, o que ela come, se ela dorme bem, enfim, é o mesmo uma anamnese que nós fazemos, né? Fazemos, para eu chegar para saber qual é o melhor ponto que eu posso colocar naquele rio, naquele meridiano, né? Talvez juntamente com outro rio que está vindo, sei lá, do Brasil ou do Japão, né? Para se cruzarem ali, estás a ver? Não, Então olha, é sem dúvida. assim. Sem dúvida que uma anamnese no fundo é uma avaliação inicial com a informação que a pessoa nos traz, é fundamental. Nós não podemos falar de diagnóstico, não é? Porque diagnóstico fazem os médicos, Sim. mas eu costumo falar de uma avaliação e uma avaliação que tem informações importantíssimas para eu enquanto terapeuta e tu enquanto terapeuta, sabermos Uhum. qual é que é o problema que a pessoa nos traz, o que é que a aflige, o que é que está a causar aquela doença ou aquele que está a causar aquela dor física, que é importante Uhum. ser feliz, vá lá, na sua totalidade, porque eu acho que é isso que nós, quando ajudamos alguém, lhes vamos ajudar a trazer, que é felicidade e bem-estar. Uhum. Esse é o meu objetivo. Sim, sim. E por isso esta nossa avaliação inicial, tu tens as tuas ferramentas, eu tenho as minhas, Uhum. para mim é super importante isso tu dizes de ouvir o paciente, mas eu acho que também é importante, como tu e eu, sabermos ler nas entrelinhas
com as outras ferramentas que nós temos. Pronto, eu não sei avaliar uma língua ou uma cor de pele, a cor de pele sim, mas o cabelo, as unhas, essas coisas, mas depois eu também tenho outras ferramentas que me ajudam nessa avaliação inicial. Voltando um bocadinho atrás, pegando uma coisa que tu disseste há pouco, tu falaste, deste um exemplo como do estômago, não é? De haver um pontinho no estômago em que tu pões a agulha para ajudar a desbloquear aquele órgão. E agora eu quero fazer uma ponte para a osteopatia visceral. Maravilha. Pronto. O que eu acho aqui que é super importante é porque nós, na osteopatia visceral, o objetivo é nós tratarmos os órgãos internos das disfunções que eles têm. Como? É uma terapia manual, através da manipulação daquele órgão, há uma série de ferramentas que nos conseguem dizer se aquele órgão está ou não está disfuncional e de que forma é que está a afetar outros órgãos, não é? Voltando a esse exemplo do estômago, que acho que é um bom exemplo, como é que para ti esta descoberta da osteopatia visceral te ajuda, por exemplo, a mais rapidamente desbloquear um órgão, como é o caso do estômago? Como é que tu integras as duas coisas? Pois é, isso para mim está sendo muito fantástico, porque eu vejo que a osteopatia visceral funciona lindamente, porque muitas, né, como tu sabes muito bem, se uma questão no, sei lá, no corpo, um bloqueio mecânico, às vezes a gente vai lá no órgão, manipula o órgão e aquele bloqueio mecânico não está exatamente, por exemplo, no braço, mas sim está ali no órgão porque ele estava prendendo ali um ligamentozinho e como tu sabes, né? E com a acupuntura faz todo sentido, porque muitas vezes há essas restrições no órgão que talvez esteja, o estômago não está funcionando direitinho, por exemplo, né, no teu mecanismo, na tua mobilidade ou motilidade, né, digamos assim, não sei como que a gente vai falar isso, mas não está funcionando. Né? Isso, as duas coisas, não é? Exato. Mas se calhar deixa-me só fazer aqui um parênteses. A motilidade, a Adriana falou de duas coisas, da mobilidade e da mutilidade. A mutilidade é, digamos que, o movimento natural do órgão, é um movimento que ele tem por si. Sendo que a mobilidade é se o órgão dentro do seu espaço tem ou não tem mobilidade, se está ou não está móvel. Continua. É isso aí. Maravilhoso. Então, depois de ver, né, a paciente entra, depois de eu sentir e descobrir se ele está funcionando lindamente na tua naturalidade, né, e falar assim, aqui tem uma restriçãozinha, né? Então, eu comecei a só fazer agulha e verificava se o órgão estava ali, foi ao teu movimento natural, por exemplo. Não, né? Eu equilibrei outra coisa, posso ter dado mais energia ou melhorado alguma outra coisa, a questão que a pessoa trouxe. Mas depois, se a pessoa tem uma restrição ali ou um movimento mais ali que não está funcionando na tua naturalidade, eu faço uma manipulaçãozinha, né, naquele órgão e depois coloco a agulha, ele tem resultados fantásticos, estás a ver? Então eu tenho observado, juntando as duas coisas, não só, às vezes é só mesmo a manipulação visceral, ele resolve, não preciso colocar agulha, às vezes os dois juntos, vai depender muito mesmo da pessoa e daquele corpo e daquela questão que ela me trouxe, né? Olha, então é fantástico. Sim, é fantástico, eu estou adorando isso. Porque às vezes só precisa manipulação. E às vezes precisa de um cuidado emocional. E como tu sabes, a gente trabalha o ser humano, o cuidado com ele, com carinho, de uma forma como um todo. A gente vai usando ferramentas, né? De uma forma holística, né? Eu vou acrescentando, sempre deixando claro o que eu estou fazendo, né? Porque eu sei que tem profissionais que não gostam, não pode misturar acupuntura com osteopatia, não sei o quê, mas às vezes a pessoa vem procurando uma coisa, uma técnica, vem procurando osteopatia, mas eu sinto que ela vai ser muito melhor uma acupuntura, por exemplo. E eu explico,
né? Olha, não vou fazer osteopatia, vou fazer acupuntura, porque aqui vai funcionar melhor, ou vice-versa. Eu sempre deixo muito claro o que eu estou fazendo, né? Então, e gosto de trabalhar em conjunto, ver a pessoa como um todo, e não só como uma técnica que eu vou fazer. Claro, Tá e vendo? eu acho que isso é super importante. E tu estavas aí a falar também de um assunto que é igualmente importante e que nós sabemos perfeitamente que não há. Eu digo sempre isto aos meus pacientes e já digo isto montes de vezes, mas não há nenhuma doença que se manifeste, não há nenhuma lesão que apareça no corpo, ou às vezes até acidentes, ok? Que não tenham Pois é, uma razão emocional por trás. Porquê? Porque nós sabemos, tendo estudado tu com mais ferramentas do que eu, porque tens a medicina tradicional chinesa que também dá essa informação, mas nós sabemos que todos os órgãos internos têm uma emoção associada. Sei lá, posso dar aqui posso dar aqui algumas das mais comuns, sei lá, o pulmão, que também é uma coisa que muitas vezes está em disfunção, tem a ver com tristezas profundas. O fígado tem a ver com a raiva, tem a ver com a zanga interna, o estômago tem a ver com as coisas que nós não conseguimos digerir na nossa vida, os rins exato, têm a ver com medo, etc. exato. E por isso é muito interessante também nós percebermos de que forma é que estas emoções que a pessoa traz, que muitas vezes também não as consegue expressar, mas que estão Uhum, armazenadas naquele órgão e que nos estão a uhum, dar uma informação imensa do que é que lá está, uhum, depois origina aquilo que tu dizias e muito bem, às vezes as disfunções mecânicas. Ou exato, uma dor num sítio qualquer, sei lá, numa articulação qualquer, e que a pessoa diz: olha, isto apareceu-me do nada. Quando a pessoa diz exato, isto apareceu-me do nada, não caiu, não levantou nada, isto levanta a tal lebre de o que é que poderá estar aqui por trás? exatamente. É. E isso tudo é fabuloso, né? Eu sou apaixonada em cuidar de pessoas, porque, como eu disse, que eu tive uma infância, até a minha adolescência, uma vida assim, de saúde bastante mesmo, bastante. Ficava mesmo internada, etc. E como essas coisas funcionaram na minha vida, né? Que foi o conjunto de coisas, não foi só uma técnica, acupuntura ou etc. Não, foi mesmo quando eu comecei a misturar tudo que funcionou. Por isso que eu acredito nisso, né? Quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a tomar banho de mar todos os dias, seja inverno ou verão, né? Tomava banho de mar todos os dias. Meu pai me levava todos os dias, 5 horas da manhã. Eu tomava banho de mar. Aquilo ardia a minha pele imenso, porque era carne viva. Mas eu tomava, mas foi o mar que me curou. Não é só o mar, foi o conjunto de coisas, né? O cuidado com a alimentação, a meditação, quando eu comecei a me expressar, né? A minha emoção. E isso é verdade, Patrícia. Por isso que eu sou apaixonada por isso, pela meditação, o trabalho em conjunto, o cuidado com o corpo, não só com agulha ou com a manipulação com osteopatia, etc., mas é o conjunto, é o bem-estar que você sente. Tu tem que ir atrás daquilo que tu gosta de fazer, tu tem que ter vida, né? Naquilo, tem que gostar da tua vida, né? E eu não gostava muito da minha vida, assim, ficava muito triste, porque eu via minha mãe muito triste, parecia que se eu ficasse mais triste, a minha criança, né? Se eu ficasse mais triste, a minha mãe não ia ficar tão triste. Sim, Estás a ver? sim. Era isso. Então, a partir daí, começou a surgir meus problemas pulmonares, porque tem a ver com tristeza. E depois eu fui vendo, olha, isso encaixa. Então, se está falando que o pulmão tem a ver com tristeza e não sei o quê, e faz todo sentido, porque era aquilo que eu passava, né? E quando eu comecei a melhorar a minha questão de tristeza e etc., comecei a ter mais vontade de viver, ter mais, fazer coisas que eu gosto, aquilo tudo foi sumindo. Então, assim,
as técnicas funcionam lindamente, porque tudo é comprovado cientificamente, como nós já sabemos. Mas também o emocional também faz parte do nosso corpo humano e precisamos cuidar do nosso emocional também. Porque, como a gente viu, como tu sabes, cada órgão tem a tua emoção, seja na acupuntura ou na osteopatia, né? Tem ali a nossa composição emocional. Então, é importante trabalhar como um todo, a emoção e o cuidado com a alimentação, e fazer, não é só quando está mal, está com problema no fígado, no estômago, ou se não está dormindo, está estressado, não é só aí que eu acho que as pessoas devem procurar um profissional que cuida nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma prevenção, né? Procurar os profissionais, seja lá quem for, né? Procurar os profissionais para saber, para deixar ali equilibrado, se tiver desequilibrado, para não chegar ao ponto de acumular uma grande sujeira naquele lugar do rio, ou então de deixar um órgão com os ligamentos ou estagnado, sem movimento natural, por exemplo, né? Até o ponto de ficar doente. E percebo muito isso, que as pessoas deixam chegar a esse nível para depois procurar um profissional. E acho que as pessoas devem fazer uma manutenção, mesmo que ela não tenha nada. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque eu faço até hoje, eu vou morrer fazendo. E é muito bom, né? Mas, Adriana, é preciso ver uma coisa, é preciso ver que a sociedade foi programada para as pessoas não trabalharem na prevenção das doenças. Pois é. Ou seja, se nós formos a ver de um ponto de vista assim muito pragmático, as pessoas nunca aprenderam, ou não é nunca, estou a dizer isto também de uma forma um bocado drástica, mas a grande maioria das pessoas não levam uma vida saudável, não cuidam da alimentação, não cuidam do que bebem, passam o dia inteiro entre transportes para o emprego e depois trabalham o dia inteiro e voltam para casa. Não têm ar livre, não praticam exercício físico, não tomam suplementação de vida e muito menos procuram prevenir as doenças e prevenir as disfunções e prevenir as lesões. Pois é. E, também, só cá entre nós, que ninguém nos está a ouvir, não é? Não dos interesses da indústria farmacêutica e da indústria médica, que querem é que as pessoas estejam doentes. E depois, então, há uma promoção da doença que, de uma forma geral, é corrigida como? É corrigida com medicação. E por isso, muitas vezes, pessoas como nós, que promovem a saúde nas pessoas, não somos bem vistas, não é? Por estes lobbies que existem, porque querem é que as pessoas estejam doentes, a encher clínicas e hospitais e ir à farmácia consumir o comprimido que vai resolver a coisa. Que tu sabes muito melhor do que eu, que há doenças que podem ser perfeitamente reversíveis se mudarem a alimentação, se as pessoas tiverem um estilo de vida um pouco mais saudável, se fizerem meditação, yoga, se fizerem, por exemplo, acupuntura ou massagem terapêutica, ou osteopatia, ou tantas terapias que há que podem ajudar a manter um estilo de vida saudável. Sim, sim. É verdade. É verdade, Patrícia, só que a gente vive num sistema, né? Num sistema que muitas vezes até nós mesmos acaba entra um pouquinho nesse sistema, porque a gente está aqui dentro da Terra, né? Pronto. E às vezes quando a pessoa fala assim, não tenho tempo e etc, e a minha vida é assim, depois tenho filho, eu trabalho o dia inteiro, etc. Na minha vida, como tu dizes, é uma escolha. Eu acho que a pessoa tem que fazer uma escolha, né? Porque as pessoas, é verdade que não foram educadas como nós pensamos, né? Mas hoje em dia está tudo muito claro, que tem tudo aí na nossa porta, né? As informações de como tu podes ter uma vida mais saudável, o que existem outras possibilidades
do que um comprimido, etc., para aliviar aquela dor ou ficar bem rapidamente, né? Que é um engano. Na verdade, é um engano, mas às vezes precisamos, porque você tem que tratar pela raiz e não naquele momento. Se você não trata da raiz, né? Se você toma um medicamento, você resolve aquele problema imediatamente, talvez, e só que depois ele não tratou da raiz, Lá né? está, estás a tratar os sintomas e não as causas. Exatamente, né? Então, só que hoje em dia as pessoas só não enxergam porque elas não querem enxergar. Porque hoje em dia tem toda uma ferramenta para a pessoa fazer a tua escolha, Sim. né? E aí a pessoa escolhe se ela quer ter prevenir e ter uma vida saudável, né? Ou se ela quer continuar não enxergando as coisas, né? Oh, Adriana, voltando aqui um bocadinho mais à osteopatia e à osteopatia visceral. Uhum. Porque tu também fazes massagem terapêutica para além da acupuntura, também antes da osteopatia surgir, tu também já fazias isso. Uhum. De que forma é que, por exemplo, perceber que um fígado que está em disfunção pode afetar o ombro ou a articulação glenohumeral, não é? Uhum. De que forma é que perceber isto te ajudou também numa abordagem diferente ao corpo da pessoa? Olha, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, uau! Afinal, um órgão, ele mesmo ele interfere no movimento do ombro, porque eu vi isso e também comigo aconteceu. E, né, quando eu estava estudando, né, e depois o professor foi lá e manipulou ali meu fígado e aquilo melhorou. Então, assim, como é fantástico mesmo, quanto mais você estuda, né, e mais entende de como funciona, porque às vezes a pessoa pensa que é fígado, tá ali, tem aquela funçãozinha. Não, mas o fígado está ligado com o nosso corpo todo. E os órgãos interferem sim na nossa mecânica, na nossa biomecânica. Eu achei isso brutal, brutal. E como que a gente não precisa sair manipulando o local, né? O braço, o ombro, e só manipulando a víscera, o fígado, que a gente consegue melhorar aquela dor do ombro, aquele movimento, aquela questão, sabe? Então, me apaixonei. Então, se você fala, se alguém vem me manipular o pescoço, eu falei assim, olha, é melhor procurar a Patrícia, procurar outra pessoa que são mais experientes, porque não tenho tanta experiência, também não me sinto segura, não tenho vergonha de falar isso. Quando eu não sou capaz, eu vou passando para outras pessoas, né? Tu atende teus pacientes e fala assim, olha, se calhar uma agulhinha ali vai te fazer bem, e eu acho que é isso, né? Assumir, ter a humildade de assumir que de repente precisa de outras ferramentas, né? E a visceral, como tu pode explicar melhor, é uma outra ferramenta que faz todo sentido para mim, que é muito mais a minha cara do que outras manipulações, né? Porque uma coisa que eu acho que neste momento a própria osteopatia e a formação em osteopatia, que finalmente as coisas já estão a andar de uma forma muito mais consistente, reconhecido, homologado, legislado, os Exato. próprios cursos de osteopatia já integram a parte da manipulação visceral, ou seja, da osteopatia visceral, como parte do programa, porque é fundamental. Muitas vezes o que é que acontecia? E todos nós passámos por isso enquanto não tínhamos a outra ferramenta para. A pessoa está com dor no ombro, o que é que um osteopata dito clássico faz? Vai lá, manipula o ombro. O que acontece é que não vê resultados. A pessoa continua com dor no ombro. Enquanto que se perceber que, por exemplo, a disfunção primária ou o problema inicial está no fígado, libertamos o fígado primeiro e vamos ao ombro a seguir, os resultados são muito mais são melhores, não é? E são mais rápidos. Exato, é isso aí. Também há E, uma... Diz. não, não, mas, Patrícia, estava falando isso, né? Que a gente estava falando da acupuntura e osteopatia, desculpa, da osteopatia, né, visceral.
E também já vi, Patrícia, talvez não esteja fugindo, mas também já vi, né? Porque sabe que eu também sou terapeuta de bioenergética, né? Que trabalha as emoções, pronto. E também já vi pessoas com questões no ombro direito, por exemplo, né? É, expressando emoção, que, por exemplo, a raiva, ansiedade, etc., fazendo através da bioenergética, expressando as emoções e as técnicas, que elas também saíram com o braço e o ombro sem problemas. Estás a ver? Mesmo, não é para chamar pessoas para vir fazer a bioenergética, etc., mas depende da pessoa, depende do caso, depende de como está aquele órgão, depende de como aquele ligamento tá, depende de como aquela emoção tá, porque é um conjunto de coisas que fazem, que acumulam ali, né? Seja o estresse ou a irritabilidade ou a raiva no fígado. Se ele está estressado, etc., vai interferir na mecânica, no movimento, na motilidade, na mobilidade, certo? E aí vai deixar aquele órgão tenso. Enfim, se você trabalha com uma manipulação, ou se precisa de uma agulha, ou precisa de uma expressão através da respiração, ou técnicas da bioenergética. Então, assim, há N, né, possibilidades da gente estar bem saudável, né? Tanto na emoção como no corpo, funcionamento, né? E eu admiro muito a tua pessoa, né? E por esse lindo trabalho, é verdade, pela entrevista como tu fazes com as pessoas, com profissionais, porque tu é uma pessoa muito abundante, muito é, tu queres que as pessoas é que fiquem bem, né? Então eu vejo, tu indica pessoas, olha, vai ter com a Shell porque ela vai te ajudar nisso, vai ter com a Adriana que ela vai te ajudar nisso. E tu és assim, e gosto muito da tua visão, porque eu quero estar junto de pessoas que têm essa visão do todo. Às vezes uma agulha funciona mais, uma bioenergética, ou uma leitura de astrologia, enfim, para a pessoa entender, ficar menos estressado, ou entender. Estás a ver? E uma meditação, né? Acho que E tu és linda. Oh, tão querida, grata. Mas tu sabes que eu acho que é importante cada vez mais, e não é por acaso que nós estamos assim a largos passos, eu digo, e o movimento é mesmo este, é entrar na era de Aquário, em que ninguém vale por si com a sua sabedoriazinha, aquilo só não chega, e por isso aquilo que eu sinto, como tu dizias há bocadinho, e com muita razão, em total humildade, se eu sei que há uma ferramenta que pode ajudar aquela pessoa a ficar melhor, a curar aquilo que tem, que não está bem, eu uso essa ferramenta. Ou seja, na grande maioria das vezes, isto pode parecer paradigmático, mas não é, essa ferramenta não sou eu que a tenho. Mas como tenho conhecimento de muita coisa, não é? Que uma vida inteira de estudo e de processos internos me trouxeram pessoas maravilhosas à minha vida, agora retribuo o elogio, como é o teu caso. Eu sei que se eu indicar a pessoa A, B ou C, o meu paciente vai beneficiar muito mais e vai ter uma recuperação daquilo que a afeta muito mais rápida do que se eu venha a mim, não, venha cá que eu resolvo, de todo. Eu acho que esta complementaridade é que faz com que, por exemplo, as pessoas tenham muita confiança no meu trabalho. Porquê? Porque Exatamente. que eu ajudo até onde consigo, se não consigo ajudar mais, eu digo, olha, eu não consigo, encaminho para a pessoa tal. Quantas e quantas vezes eu tenho pessoas que entram no meu consultório, eu olho para elas, percebo o que é que se está a passar e digo, você tem que ir já para o hospital. Ficam a olhar para mim, mas porquê? Sei lá, porque você está com uma crise de vesícula que tem que ser já vista, está com uma crise renal que tem que ser vista, seja o que for, percebes? É isso. Por isso, eu acho que nós devemos todos trabalhar em conjunto para o bem maior daqueles que nos procuram. Exatamente, concordo totalmente. É, E é assim, né? E eu acho que essa é a grande saúde do ser humano, uns ajudando os outros, né? E trazendo a consciência daquilo que nós acreditamos também, né? Porque também não, a gente não vai indicar uma coisa que a gente não acredita. Pronto. E é a escolha de cada pessoa. E eu acho que
quanto mais tempo passa, mais tem pessoas mais conscientes como tu, como outras pessoas que também estão à minha volta. E tomara que isso cresça imenso, essa consciência, né? Voltando nos nossos cuidados, né? Das nossas ferramentas, também fazer esses cuidados como prevenção e não só como quando estamos mal, né? Olha, uma coisa, voltando agora um bocadinho atrás, tu estavas a falar de emoções, não, porque isto é importante, é importante também explicar um pouco. Nós estávamos a falar de emoções, aliás, já falámos da forma como os órgãos vão guardando as emoções e tu falaste na expressão das emoções. Há uma coisa que também é muito importante e que surge muitas vezes de forma espontânea durante uma terapia, é uma coisa que se chama libertação somato-emocional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas somatizam emoções, ou seja, armazenam as emoções e muitas vezes armazenam as emoções e elas ficam recalcadas, ficam ao nível do subconsciente, ou seja, para explicar isto assim de uma forma muito mais simplista, e há um padrão que se repete cada vez que há algo que desencadeia aquela emoção. Vou dar um exemplo assim muito rápido. Uma pessoa em criança é mordida por um cão. O que acontece é que ela até pode não se lembrar daquela emoção, mas cada vez que houve um cão ladrar ou que vem um cão, a criança já adulto tem medo desse cão, mas muitas vezes o sítio onde o cão mordeu, suponho que foi no braço, aquela memória celular ficou lá. E a pessoa pode até lhe doer o braço quando houve um cão ladrar. Isto é quase como a teoria do Pavlov, não é? Que tocava o sino e o cão salivava já sem ter comida, mas para as pessoas perceberem como é que a coisa funciona, o braço dói, a pessoa não tem ali nada no braço, mas o cão do vizinho ladra constantemente a determinada hora e a pessoa reage daquela forma. E muitas vezes tu vais tratar o braço ou vais tratar o órgão, não sei o quê, e a pessoa reage, ou seja, há a emoção que sai. E esta libertação somato-emocional também é muito importante e quando nós tratamos os órgãos, de certeza que isso também já te aconteceu, isso é feito de uma forma espontânea, ou seja, a pessoa ou sente raiva ou sente uma tristeza profunda e começa a chorar e não percebe porquê, diz, eu não sei porque é que eu me estou a sentir assim, e isto tem a ver com a tal emoção que ficou ali armazenada naquele órgão, que nós estamos a tratar, porque entretanto a pessoa vem com uma coisa completamente diferente. É verdade. Aquilo está lá. Por acaso eu tive a semana passada uma história dessa. Chegou aqui um rapaz cheio de dor na lombar, muita dores na lombar e tal, e eu vi que a pessoa, tudo bem, essa pessoa estava acima do peso. Eu falei, pronto, de repente está ali, trabalha em pé, etc. Fui lá fazer meus diagnósticos, né? As minhas conclusões, né? Diagnóstico não, da minha leitura ali. Pronto. E aí? Só que o emocional dessa pessoa sempre falava muito mais alto. Eu falei, pá, essa dor lombar aí... E fiz outra coisa. Eu fiz a pessoa relaxar, só isso. Não tratei ali a lombar e não sei o quê, mas isso não tem muito a ver com o que você falou, que eu entendi, que são as memórias e o acúmulo daquela emoção naquele sítio. Mas o que acontece? Tem a ver com a emoção, porque eu tratei a pessoa, o emocional, para ela ficar mais relaxadinha, etc., acalmar. E depois a pessoa levantou, até dormiu. A pessoa levantou e falou assim, pá, o que fizeste aqui? Eu falei assim, olha, eu não fiz nada, só relaxou. Estás a ver? Mostrei para a pessoa que se ela precisava só relaxar, sair daquele estresse, né? daquele momento dessa pessoa estressada e o acúmulo de trabalho, etc., que precisava repousar, que aquela dor era mesmo somática, que estava ali acumulando e que ali não tinha uma lesão, tinha mesmo, era uma carga, porque cada pessoa vai enfiando, né? Dependendo de cada pessoa, ela vai acumulando. Em mim são os ombros, a pessoa é a lombar, outra pessoa é o fígado, né? E isso está tudo relacionado, sei lá, olha, por exemplo,
sei lá, um paciente, é mais frequente nos homens do que nas mulheres, mas que me diz que já teve cálculos nos rins, pedras nos rins e que sofreu imenso e não sei o quê, eu pergunto-lhe, olha, e então, e nessa altura da sua vida, o que é que aconteceu? Teve algum problema de familiar? Sentiu que não conseguia dar subsistência financeira à sua família? O que é que aconteceu? E muitas vezes as pessoas ficam a olhar para mim como assim, olha, por acaso, perdi o emprego nessa altura, por Pois é. acaso, e tu ficas, e depois lá está, aquilo que tu dizias, que é aquilo que eu digo também, depois são anos e anos e anos de experiência que Pois é. fazem com que nós já saibamos que aquela pessoa, quando diz algo ou quando traz alguma coisa, está relacionado com outra. E uma das coisas que eu pergunto sempre aos meus pacientes, quando há doenças fora do normal, quando há cirurgias, quando há lesões, é o que é que aconteceu na sua vida nessa altura. Pode Exato. ser naquele preciso momento, mas um mês antes, 2 meses antes, uma semana antes, o que é que aconteceu ali em termos emocionais que fez com que a pessoa desencadeasse aquela resposta física, não é? Com os sintomas, com aquela doença, e é muito interessante como as coisas batem todas certo. É verdade, incrível, né? É muito incrível. E realmente aquele órgão, aquele rim, né? Aquela pedra ali, ficou ali. Então, quer dizer, o emocional, né, Patrícia? Ela fez com que o emocional, a forma com que a pessoa leva a vida, fez com que ela criasse mesmo aquele problema naquele órgão, né? E aí é que entra as prevenções e as meditações e as expressões emocionais, porque o cuidado não é só vir receber uma sessão de osteopatia ou acupuntura, etc. Mas, né, uma prevenção é dar tempo, é relaxar, é caminhar, é estar na natureza, é o cuidado primeiramente com o teu bem-estar físico, porque se você não está bem fisicamente, emocionalmente, né, todo o resto vai ficar. Você não consegue fazer outro resto, não consegue ir à conquista daquilo que tu gosta, não consegue fazer aquilo que tu não consegue ir ao teatro, não consegue ir ao cinema, sei lá o quê, né? Se o corpo não está bem, né, e a emoção não está bem, tudo não não fica bem, né? Mas tu sabes que isto, para desmistificar também um pouco, as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, que não pensem que um terapeuta não tem que se tratar e que um terapeuta não precisa de prevenção e que um terapeuta está só a debitar informação de coisas que não faz e é só para trazer. Não! Eu trato-me, olha, faço yoga todos os dias, tenho uma alimentação super cuidada, estou na natureza sempre que posso. Trato-me quando não estou bem. Uma vez por mês ligo-me à máquina de cura quântica. Se eu tenho algum mal-estar, vou ter contigo, porque se eu sinto que é a acupuntura que me vai ajudar. Recebo mensagens com frequência, etc, etc, etc. Ou seja, se eu não me cuidar, as minhas emoções, a minha parte física, a minha alimentação, a minha mente, não é? Não estar capaz de ajudar ninguém. Exatamente, é isso mesmo. Também concordo plenamente. E também, porque é óbvio, também não vou dizer que eu sou certinha, porque não sou, tenho lá minhas coisas, como todos, né? Eu tenho milhões de defeitos, também faço, também como algumas porcariazinhas, mas obviamente o profissional precisa se cuidar. Também acho muito, muito isso, porque também é muito fácil encontrar pessoas que só trabalham e não se cuidam, né? E sim, e a gente está falando isso mesmo, e agradeço, Patrícia, porque realmente é muito importante deixar isso mesmo. O profissional também se cuida, ele tem lá as coisas dele e também se cuida. Pelo menos também eu me cuido como tu, né? E há aqui uma coisa que eu também quero deixar, e de certeza que tu também concordas comigo, e que é outra ideia pré-concebida que as pessoas têm. Eu não curo ninguém, eu trato as pessoas, eu ajudo-as a chegar à causa daquilo que elas me trazem como sendo o problema, ou o assunto, ou a disfunção, ou a doença, seja o que for. Mas eu não curo ninguém. Exatamente. O poder da cura está dentro de cada um. Exato. E eu acho,
isto pode parecer uma ideia muito à frente, mas não, isto é verdade. Eu trato pessoas, ajudo pessoas, mas eu não curo ninguém que não quer ser curado, porque a cura está interior. Exatamente, é isso mesmo, falou tudo. É mesmo isso. Um exemplo bem básico disso, Patrícia, é o quê? Ah, quero fazer acupuntura para emagrecer. Ó, filha, a agulha não emagrece, entende? Compreendeu? Ah, quero fazer acupuntura para tirar a ruga da cara. É, pá, a agulha também não tira a ruga. Não, não, eu quero, tá compreender? Não, então a acupuntura não funciona. Não, peraí, funciona sim, mas é isso, entra aí. Porque a cura e o funcionar da coisa, primeiro acontece com ela precisa querer. Fala assim, então eu não preciso de nenhuma técnica. Não, a gente ajuda com várias coisas, mas a pessoa precisa querer, porque não adianta a pessoa vir aqui receber agulhas para emagrecer, sendo que ela come pizza todos os dias e antes de dormir tem aquele jantar estrondoso e depois fala assim, não está funcionando, não estou emagrecendo. Tá compreendendo? Então a pessoa, a agulha não faz milagre, nada faz milagre, nada sem a pessoa funciona, na minha opinião. Pode funcionar, mas se a pessoa não tem a colaboração dela própria, né? A coisa não é que aquela técnica não funciona, é ela que não está disponível para que aquilo resulte no corpo dela, na vida dela, né? Tu sabes que muitas vezes, atenção, eu acho que nós também, por vezes, temos um papel de ingrato nisto. Porquê? As pessoas muitas vezes estão tão desesperadas que nós somos, para elas, a última gota da última Coca-Cola que há no deserto. Pois. As pessoas estão à espera de um milagre. E não há milagres, né? Não há. Mas os milagres também acontecem. Oi, também. Também acontecem. Quando as pessoas entendem que o processo passa por elas e por elas se responsabilizarem por aquilo, pela vida delas e pelas mudanças na vida delas, não é? E não passar esse ónus, essa responsabilidade para o terapeuta. Exatamente. Mas também parte do terapeuta ajudar a pessoa a tomar consciência disso. Exatamente. Mas não acontece. É verdade. É muito bem verdade. E é por isso que nós estamos aqui, Patrícia, porque eu sinto que tu é apaixonada por aquilo que tu fazes. Eu também sou muito apaixonada. Eu gosto mesmo de ver a pessoa se dar bem na vida, seja viver aquilo que ela gosta de fazer, seja ajudando numa questão física, no emocional, enfim, eu vou usando todas as ferramentas que eu posso, né? Porque já tive essas ajudas de pessoas lindas e maravilhosas, então quanto mais a gente dá, eu penso, mais a gente recebe, quanto mais a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar o outro, e penso por aí, né? Olha, minha querida, a nossa entrevista já vai longa, esta nossa conversa, e eu ia-te pedir, assim, a título de conclusão, que este é o desafio que eu lanço a todos os meus entrevistados, é se tu podes dar uma mensagem às pessoas que nos estão a ver e ouvir. Olha, com certeza, a minha mensagem né, sempre foi essa, de uma determinada fase da minha vida, que é seguir a voz do teu coração. Porque quando a gente está conectado com o nosso coração, o que faz bem conosco, para a gente, não é? Sem deixar com que a mente manipule aquilo que o teu coraçãozinho está sentindo, é seguir a voz do coração. E é isso que eu sempre faço na minha vida, né? E sempre funcionou. Quando eu estou muito na mente, e a mente é que está me falando, né? Não que a mente não seja útil, ela mas quando eu preciso, assim, de uma coisa mais interna para minha alma e para os meus cuidados, é ouvir o meu coração. Então, siga a voz do coração. Eu sei que isso é uma entrevista do que a gente sabe fazer, como técnicas e etc., mas quando a gente está ali no coração, na presença de todos os dias, viver um dia de cada vez, sem expectativas para o amanhã, etc., não, vivem mesmo o presente e seguindo a voz do teu coração.
Olha, que eu acho que é uma mensagem linda, linda, linda. Olha, por falar em voz do coração, eu hoje pus aqui a minha t-shirt com o meu logo a dizer Integrative Osteopathy, mesmo a propósito para a entrevista, e não se vê. Pois é, pá. Eu tinha que mostrar, mas olha... Claro que sim, tu é uma mestra na osteopatia. Pá. Ouvir a voz do coração, acho que é uma mensagem lindíssima. Se as pessoas conseguirem fazer esta, como é que eu ia dizer, esta transferência da mente para o coração, ou seja, acalmar a mente e deixar o coração falar com mais intensidade todos os dias, viver o momento presente, sem grandes planos, sem grandes expectativas. Exato. E sobretudo, só quero acrescentar uma coisa àquilo que tu disseste, que é uma mensagem lindíssima, é: não fiquem frustrados se aquilo que vocês planearam não aconteceu da forma que vocês queriam. Deixem que a vida vos mostre da forma como é que o rio pode fluir. Exatamente. Boa. E uma coisa. Ter uma vida mais leve, mais feliz, menos dramática, né? Né? E é isso. A vida é para ser assim, mais fluida, né? Com o riozinho. Exatamente. Boa. Olha, quero agradecer imenso, Patrícia. Muito obrigada pela tua disponibilidade, também pelo convite, por eu estar aqui, viu? Olha, grata. Eu é que agradeço, e o rio que nos acompanhou desde o início desta entrevista, que possa continuar a fluir nas nossas vidas, sem grandes barreiras, sem grandes pedras a obstruir, e que nós possamos, sobretudo, ser felizes, que é por isso que nós Exato. Gratidão, minha querida, por teres Boa. aceito o convite e por obrigada. Grata. Eu também. Beijinhos, obrigada.